ligando-nos ao Pai. Vamos elevando uma prece. Pai, infinita misericórdia, fortalece-nos, ampara-nos, para que possamos vencer as forças do mal e perdoar nós. E essas forças, Senhor, estão dentro de nós. Vamos nesse momento, então, pedindo ao Pai que nos abençoe, que nos proteja, amparando-nos, e que nós possamos, na tarde de hoje, ter mais uma exposição acerca da doutrina espírita, baseado nos estudos do Evangelho. Vamos dessa maneira, envolvendo com muito carinho a Doroti, que fará para todos nós a exposição da tarde de hoje, que está no livro da Esperança, ditado por Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. É o item 57, Para e Pense. Oi, boa tarde a todos. Bom, eu como boa pedagoga, eu não consigo escutar só a palestra se eu não tiver algum papelzinho na mão. Então eu tirei uma xerox para cada um, para que vocês levem depois e com mais calma à noite, vocês possam ler. Tem umas observações que eu coloquei do Evangelho, que eu acho assim importante a gente ter instrumento para aprender, né? Eu acho que o Evangelho é maravilhoso, é tudo de bom, mas é sempre bom dar uma incrementada. Eu queria que o pessoal separasse aí, para cada um. Eu fui muito agraciada, né? Porque o tema de hoje é um tema muito interessante, que a gente vai falar sobre para e pense, né? Esse livrinho aqui, o Livro da Esperança, ele foi psicografado pelo Chico, com a intuição do Emmanuel, justamente quando o Evangelho estava fazendo 100 anos de vida, né, atuante aqui para nós. E ele coloca, o Emmanuel coloca que muitos do que foi passado pelos espíritos para os próprios médiuns, para ser psicografado e tudo mais, foi deturpado, não porque os médiuns queriam, mas foi assim colocado para a época que foi psicografado aquilo. Então ele fala que algumas coisas se perderam ao longo do caminho. Vocês sabem que há as traduções, depois há sempre uma pessoa que vê todos os erros, tudo para imprimir de novo. Então ele colocou, depois de 100 anos, um livrinho onde ele colocou várias frases como essa que nós vamos estudar hoje, voltando ao estudo do Evangelho. Então, esse Pare e Pense, eu estava dando uma lida e eu achei assim muito interessante, porque é bem o que ele coloca. Quando a gente está assim, com uma série de problemas, com um monte de dúvidas, um monte de questionamentos, no desespero mesmo, né? Que nessa vida louca que a gente anda no dia a dia, é normal a gente entrar em outra frequência, não a frequência certa que a gente deveria ter. A primeira coisa que a gente tem que fazer é justamente colocar a cabeça da gente em ordem, para tentar solucionar o problema que porventura a gente está passando. E muitas vezes, por causa do ritmo de vida da gente, a gente não consegue fazer exatamente essa coisa simples, que é para parar e pensar, para justamente tentar descobrir a solução para o problema que você está passando. Então, o que foi colocado pelos espíritos é que no meio de tanta dúvida, de tanta energia negativa, de tantos problemas que o ser humano vive, ele precisa entender que ele não está sozinho, que nós somos filhos de Deus. E como um bom pai, e não padrasto, ele tenta sempre nos dar um colo e nos dar a solução para os problemas.
Ele intui isso. E como é que ele consegue fazer isso se a gente está nessa loucura, onde cada vez mais a gente está indo para o fundo do poço? Porque vocês podem perceber, coisa ruim atrai coisa ruim, coisa boa atrai coisa boa. É muito difícil quando você está numa frequência onde você está tão desesperado, está com aquele problema tão atinado na cabeça, que se você não coloca na tua mente que você tem que dar uma parada para tentar sair daquela energia e dar uma movimentada na coisa para tentar descobrir a solução, você não consegue, você vai cada vez mais para o fundo do poço. E uma das coisas que ele coloca, que vocês vão ver nesse papel depois que eu vou dar para vocês, é que a coisa é tão simples, ele dá uma fórmula para a gente tão boa, que é justamente o poder da oração. Então, por mais que a gente esteja assim, preocupada, impossibilitada de arrumar a solução, desesperada com alguma situação, ele ensina para a gente que a melhor coisa é justamente a prece. Por quê? Porque a prece, você sai daquela onda de energia negativa, daquela onda de problema, daquela onda de pessimismo, e você entra numa outra vibração, a vibração que Deus consegue falar contigo. É o canal direto com Ele. Então, para qualquer problema que a gente tiver, a solução é simples. É parar e pensar. E nós, como espíritas, eu acho assim interessantíssimo que nós somos assim abençoados mesmo. Porque, não sendo, lógico, melhor do que ninguém, mas nós ainda fomos agraciados com várias informações que a maioria não tem. Então, por exemplo, o Espiritismo, eu não acho ele só uma religião. O Espiritismo é uma filosofia de vida mesmo. Porque é a única filosofia, a única religião que apregoa para a gente o porquê da gente estar aqui, o porquê de sermos do jeito que nós somos, o porquê de estarmos passando por esses problemas. Nunca vamos esquecer que nós estamos num planeta que é uma escola, é um laboratório. Quando a gente tem as nossas diversas reencarnações, nós não somos jogados aqui. Nós somos preparados. Até o modo que a gente vem para esse planeta é perfeito, né? Ou os genes, né? Diz que há um laboratório no mundo espiritual onde é feito, você junto com o pessoal, os cientistas que designam isso, os engenheiros genéticos, você faz junto com eles a tua reencarnação. Então não é à toa que nós temos esse estereótipo, não é à toa que nós viemos de um pai e de uma mãe, ou não é à toa que nós tivemos a criação que nós tivemos. Então todas essas informações não é por um acaso. O conhecimento do Espiritismo não foi ao acaso que nós tivemos. Já tinha sido predestinado da gente ter esse conhecimento. E da gente saber e entender um pouquinho mais do que a maioria não consegue entender. Eu sempre falo que o Espiritismo é um alívio para qualquer problema que a gente tenha. É o consolador prometido mesmo, porque, gente, eu perdi meu pai e minha mãe de uma forma assim, muito rápida, um seguido do outro. E só quem passou por esse problema sabe do que eu estou falando. Eu, com 38 anos, né, já não era pequenininha, eu senti uma sensação de orfandade interessantíssima, que eu falei assim, pô, como é que eu estou sentindo essa sensação com 38 anos? Né? Que você já passou por algumas experiências, não é nenhuma criança de 5, 6, né? E aí, uma das coisas que eu me agarrei foi justamente na doutrina que eu abracei. Porque se não fosse pela doutrina, gente, eu não sei como que esse povo consegue viver. Porque esse negócio de falar para mim, Deus quer, Deus quis assim, foi a vontade de Deus, eu sou muito racional, isso não me entra na cabeça. Esse negócio de ter uma criação do jeito que que eu tive, e de repente perder meu pai e minha mãe da forma que eles foram, né? Minha mãe em 3 meses teve um câncer, uma anemia. Teve um câncer e morreu. Então foi uma coisa que deu um loop, sabe, na cabeça da gente. E mesmo tendo a doutrina que eu abracei, os conselhos, os irmãos me ajudando, porque a gente sabe que o mundo espiritual é muito presente, né? Não é à toa, não é porque vocês estão aí que a gente só vai receber ajuda quando a gente entrar na sala de passe. A partir do momento que você já se prontificou a vir para esse lugar, para essa casa,
partir do momento que você entrou aqui, você já está sendo ajudada, você já está sendo orientada, os pensamentos da gente já começam a mudar. Vocês podem perceber que a gente chega aqui, muitas vezes dá vontade de dormir, daquele soninho, a gente começa a bocejar. Por quê? Porque a gente começa a entrar numa outra frequência, numa outra energia. A gente para com aquela loucura que está lá do outro lado da porta e a gente começa, sabe, se centrar. Vamos agora tentar usufruir o que tem de melhor. Então, todas essas energias são renovadas. E o que eu coloco é que quando aconteceu toda essa fatalidade, uma coisa que foi a âncora mesmo, foi o Espiritismo, foi toda essa doutrina maravilhosa que a gente tem, falando que o mundo não, sabe, a vida não acabou ali. Eles foram apenas para um outro planeta, para um outro plano, e que daqui a pouco todo mundo vai se encontrar. Deus queira que muitos anos depois, né? Mas que todo mundo vai se encontrar, a gente vai se encontrar, isso não há dúvida. E assim, que eu me encontre com eles daqui 40, 50, 60 anos, o Espírito é eterno. O que é 40, 50, 60 anos? É uma gotinha no oceano. Então, isso tudo, e fora todas as outras, com certeza, aqui se cada um falar alguma coisa, vão passar experiências nesse sentido, que a doutrina realmente foi um aconchego, ela é assim um colo mesmo, é uma mãe. Porque tem muitos problemas que nós passamos que a gente só entende através da doutrina. O porquê de um nascer pobre, o outro nascer rico, o porquê de um nascer perfeito, o outro não nascer, o porquê de um filho ser perfeito e o outro não, o porquê da gente ter 4 filhos e cada um de um jeito, né, sendo que veio do mesmo pai, da mesma mãe, mesma educação e tudo mais. Então, há toda uma explicação para isso. E a doutrina realmente é a que nos dá esse acolhimento. E outra coisa que a gente sente, que eu achei assim interessante, é que ele coloca assim, e a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. Não adianta só a gente ter condição de ter acesso a essas informações e simplesmente colocar na cabeça da gente e ficar ao Deus dará, entendeu? Quando a gente fala de espiritismo, logo em seguida vem outra sentença que é assim próxima, né? Que é muito ligada à nossa doutrina, reforma íntima. Nós, graças a Deus, somos agraciados com todo esse conhecimento que nos faz ter uma vida bem melhor do que quem não tem esse conhecimento. Só que não adianta nada a gente ter esse conhecimento e não fazer nada para tentar melhorar como ser humano. Porque Jesus veio para a Terra justamente para pregoar o quê? Caridade, né? Amor ao próximo. Então, como dizia Santo Agostinho, a partir do momento que você quiser dormir, colocar a cabeça no travesseiro e fazer aquela mentalização do que aconteceu durante o teu dia, meu dia foi bom hoje? O que eu fiz para me melhorar? O que eu fiz para melhorar os outros? Eu aprontei alguma coisa para alguém? Se eu aprontei, eu pude me redimir do que eu fiz? Porque a gente sabe quando a gente pisa na bola, né? A gente pode enganar qualquer cristão, qualquer pessoa. Mas a gente não consegue se enganar, porque a gente sabe perfeitamente quando a gente fez alguma coisa que não deveria fazer. Em todos os sentidos, tá? Não só material, mas principalmente o moral. Então, o que ele coloca aqui é que com tudo que foi nos dado, quem muito recebeu, ou seja, tanto material, quanto espiritual, quanto moral, vai ser cobrado sim. Então, por exemplo, eu estava dando até uma olhada, eu trouxe um monte de papel aqui, porque eu fiz um monte de pesquisa, e é muito interessante, né? Porque aí de um assunto vai para o outro, e é muito legal. E ele coloca que, até no nosso jurídico, no direito penal, há o crime doloso e há o crime culposo. Há o intencional e há o passional. Então, é visto de várias formas. Ou seja, aquela pessoa que fez o crime, ele vai ser castigado por causa daquilo. Mas há sempre aquele que teve a intenção de fazer e aquele que fez sem saber o que estava fazendo. O caso assim de um índio, por exemplo, um índio mesmo, que mora na Amazônia, tal, não sei o quê. A gente sabe que tem muitas tribos que matam para comer. Então, se de repente ele me pega um animal que está em extinção e me mata aquele animal para comer, é um índio. E o outro que mata para pegar a pele, o crime é o mesmo, não é? Matou o animal que estava em extinção.
mas o julgamento dessas duas pessoas vão ser completamente diferentes. Então é isso que a gente sente no dia a dia. Que conforme a gente vai tendo as informações que nos são passadas, ou a gente melhora, ou a gente melhora. Porque se a gente ficar do mesmo jeito que nós estamos, o que nós viemos fazer nesse mundo? Foi justamente para tentar melhorar, para tentar evoluir e não ficar estagnado. Então, se as informações estão vindo para a gente, nós temos mais é que aplicar essas informações. A gente sabe que é muito difícil, né, manter o pensamento elevado 24 horas por dia. Mas nós podemos tentar. Eu estou numa fase assim, que do mesmo jeito que o meu pensamento não fica tão elevado, cai um pouquinho, eu já me manco que aquilo lá não é legal. Eu tenho que dar um jeito de elevar o pensamento de novo. Eu já estou assim, eu já não estou naquela que eu só penso errado e não faço nada. Não, vamos tentar melhorar a situação. Eu tenho salvação, entendeu? Estou a caminho, vamos ter fé, estamos a caminho. Então, é isso o que Jesus tenta apregoar para a gente, o que Jesus passa para a gente, e é isso que Emmanuel coloca nesse livro. Parar, pensar e tentar ver como que nós podemos solucionar os problemas que vêm à nossa volta. Até que horas que eu tenho que falar mesmo? Até 2h30, mais ou menos. Eu vou ler um negócio aqui que eu achei interessante para vocês. Ele me colocou 3 questionamentos que eu achei assim bem legal. Assim, o que significa a expressão de Jesus? Muito se pedirá aquele que muito recebeu, né? Então ele coloca aqui que os talentos que recebemos de Deus, sejam os de conhecimento, sejam os de bens materiais, devem ser multiplicados em favor ao próximo. E nos impõe uma responsabilidade maior perante a providência divina e aos nossos semelhantes. E aí ela coloca assim: a providência divina nos cobra da mesma proporção que nos oferece. Se muito recebemos, maior é a nossa obrigação de doar em favor ao próximo. Que foi exatamente o que a gente colocou aqui. E a segunda pergunta, ela colocou assim: o conhecimento espírita propicia mais responsabilidade? Com certeza, né? Não tem nem o que discutir. Só que ao mesmo passo que ele propicia maior responsabilidade, nós também somos muito mais agraciados do que a maioria que não tem esse conhecimento. Então, a chave para todos os esclarecimentos, a chave para viver mesmo, se a gente olhar item por item da doutrina, sabe, ler os 5 livros, estudar, estudar um pouco. Eu tenho um livro de cabeceira que é o Evangelho, só para vocês terem ideia de como está o meu evangelho, entendeu? O cachorro mordeu um pedaço dele. É um livro assim que eu falo, pô, eu vou comprar um novo, porque esse daqui já deu, coitadinho, o que tinha que dar. Mas aí tem tanta observação minha aqui, ele está tão rico para mim, sabe? Que às vezes tem coisas que eu risco, sabe? Que eu falo que são coisas que assim que me chamaram, me calaram fundo do coração, são coisas que eu preciso melhorar, sabe? São coisas que eu não faço. Então, tem uma série de coisas aqui que às vezes eu abro aleatoriamente, né? Que a gente fala que nunca é aleatoriamente, porque as informações sempre vêm o que você precisa escutar. E é mais interessante, né? Às vezes, quando a gente recebe alguma comunicação dos espíritos, você fala assim: meu Deus, isso foi para mim. Aí você olha para a cara do outro, o outro está pensando exatamente a mesma coisa que você está pensando, sabe? Então, tudo que eles falam é para a gente. Porque todo dia nós estamos aprendendo, todo dia nós estamos passando por provas, todo dia nós estamos sendo testados. E às vezes até nas mesmas provas, para ver se realmente a gente aprendeu aquilo que a gente se prontificou a aprender. E outra coisa que ele colocou assim, não é mais aconselhável saber menos, pois assim menos contas teremos que prestar a Deus? Né? Então, pô, se o negócio é tão sério assim, pô, então eu tenho que fugir dessa doutrina, eu tenho que me enfiar no meio da selva, ser um ermitão e ficar na minha, entendeu? Porque aí eu não tenho que aprender nada. Ele coloca exatamente isso. Se não for dessa vez, meus queridos, nós vamos vir do mesmo jeito, um pouco pior, para tentar dar uma reerguida na gente e tentar melhorar a situação. Tem uma historinha
que fala que teve uma pessoa que veio para cá, não aguentou a prova, se suicidou. Aí ele veio de novo, se suicidou de novo. Aí ele veio de novo, se suicidou de novo. Aí eu, né, chegou lá com uma conversa com Jesus, aí Jesus falou assim, meu filho, o negócio é o seguinte, eu já tentei de tudo, não vai dar mais para você vir desse jeito. Agora nós vamos fazer assim, você vai nascer sem braço e sem perna, eu quero ver como é que você vai se suicidar. E ele passou 40 anos sem braço e sem perna, e conseguiu cumprir a prova dele. Então não vamos ser tão radicais, né? Não vamos ser tão radicais. Eu acho que se a gente já tem esse conhecimento, que nós não estamos aqui por um acaso, nós estamos de turista nesse mundo, nós estamos aqui realmente para tentar nos melhorar e melhorar o próximo, né? Então, se a gente tem isso como objetivo, como missão, como finalidade, é o mínimo que a gente pode fazer. Ou indo pelo lado da caridade, ou tentando, sabe, deixar os nossos pensamentos mais firmes, não tão avoados, né? Não tentar ser um pouco menos orgulhoso, tentar ser um pouco menos egoísta, né? Eu sei que é que nem eu penso para mim, né? E é o que eu penso para mim, é o que eu desejo para vocês. Eu sei que tudo eu não vou conseguir me redimir nessa encarnação. Mas se eu conseguir, pelo menos, melhorar um item, eu já tive um avanço, eu já galguei um degrau. Não adianta atirar para todos os lados. Eu acho que se você tem um defeito que nem você se aguenta, sabe? Se tem alguma coisa que está te incomodando e isso nem você está se aguentando, eu acho que aí é o teu ponto principal. É aí onde você tem que fazer de tudo para tentar melhorar. Por exemplo, uma coisa fantástica, né? Eu acho que se a gente já começar a não falar dos outros, né? A olhar para nós mesmos e tentar ver os defeitos da gente e parar de ver os defeitos do outro, eu acho que nós já estamos com meio caminho andado. Eu acho que isso é condição sine qua non para conseguir alcançar qualquer objetivo. Então, parar de falar dos outros para tentar ver os nossos defeitos, eu acho que já é um bom caminho. O orgulho, egoísmo, soberba, todas essas coisas que a gente sabe que é feio, né? Incomoda. A gente já sabe que aquilo lá não é... Nós temos que dar uma melhorada nisso. A caridade acima de tudo. Não só, porque às vezes o pessoal fala assim para mim, pô, mas não, quanto que você está precisando? Eu falei, não é assim. Tem uma família que está precisando de uma cesta básica, tal, não sei o quê. Mas tem pessoas que falam assim, mas eu não tenho nem dinheiro para te dar. Eu falei assim, bom, então vamos fazer uma visita no orfanato, vamos brincar com as crianças, ou vamos conversar com os velhinhos, ou vamos, sabe? Todo mundo tem alguma coisa que faz legal. Todo mundo tem alguma coisa que tem assim, que pode ser melhorada. Ou, sei lá, ir bater um papo com uma velhinha num asilo. Vocês já foram no asilo? Alguém aqui já foi? Gente, é muito triste. É muito triste. Você vê que o pessoal deixa o pessoal lá e não aparece, esquece, sabe? Quando a gente aparece para tentar só conversar, sabe? Conversar. Às vezes levo a minha filha, tudo. Outro dia eu levei a Heikel numa casa de repouso e foi mó barato, porque ela começou a brigar com a velhinha que tinha pego uma bolacha do pacote dela. Ela falou assim, mas ela foi muito mal criada comigo, porque ela pegou a bolacha, ela nem me pediu autorização, a bolacha é minha. Eu falei, Heikel, mas eu não dei a bolacha para ela. Eu falei assim, tudo bem, mas aquele negócio, as velhinhas que estavam em volta já se mataram de dar risada, já foram lá, falaram da outra, sabe? Então, deu uma melhorada, melhorou o astral do asilo. Então, às vezes, a gente se acha tão impotente para algumas coisas e uma palavra... que a gente não vá no asilo. Às vezes um amigo liga para a gente, a pessoa está tão desesperada, você está fazendo janta para o marido, ou sei lá, está cuidando do filho, ou está assistindo uma novela, não quer ser interrompida. Não é uma caridade? Escutar? Que é coisa mais difícil do que escutar sem julgar? Só escutar? Isso é uma caridade. Então eu falo para todo mundo tem um jeitinho de ser assim um anjo, sabe? Tem determinadas horas que nós nos sentimos anjos mesmo. E isso é uma coisa maravilhosa que Deus nos propõe, né? Deus é uma coisa maravilhosa, porque a gente consegue, em determinado momento,
ser um pouquinho parecido com ele, sabe? Que é ajudar o teu próximo, ajudar teu irmão. Gente, era isso que eu queria passar para vocês. Eu sei que nada nessa vida é por um acaso. Eu, antes de mais nada, antes de falar com vocês, eu tive que estudar, eu tive que ver esse tema aqui. Então, provavelmente, eu devia estar precisando muito mais que vocês, entendeu? E ontem eu fui na médica, a médica falava assim, Dô, você é ligada no 220, você fala comigo e você se chacoalha. E hoje, né, quando eu fui abrir, eu falei assim, pare e pense. Eu falei, meu Deus do céu. E é bem por aí, né? É você parar realmente, sair daquela energia ruim e ir para uma energia boa. Tá bom? Eu não sei se eu liguei o microfone. Eu estava ouvindo a Dorothy falando, e hoje no Evangelho, eu estava lendo sobre a caridade moral e a caridade material. Acho que é a irmã Rosália que fala no Evangelho. E ela diz assim, que caridade moral, ela falou assim, é bem simples, bem fácil, que qualquer um pode fazer. Em primeiro lugar, suportardes uns aos outros, coisa que ninguém faz. Exatamente. Suporta, porque ela diz o seguinte, é muito importante nós pararmos e pensarmos como a lição e deixarmos, ela diz, o mais tolo falar. Ela fala isso no Evangelho. Nós queremos brigar, nós queremos bater de frente uns com os outros, como se nós tivéssemos razão. E ela disse, né? Para e pensa. Quanto ensinamento nós estamos tendo? É a primeira vez que estamos na casa? Não. Cada vez que entramos, e cada vez que entrou aqui, foi encaminhado, você já está recebendo. Isso nós já vamos ter que dar conta. Como dar conta? Vamos ter que fazer um caderninho do que recebeu? Não, é através das nossas atitudes, suportando-nos uns aos outros. Primeira coisa. Alguém quer falar alguma coisa? Fazer uma pergunta, fazer um comentário acerca do assunto? Por que nós temos que atender? Se a gente não estiver bem hoje, não quiser aceitar uma modificação, a gente tem que atender à lei do progresso, que é uma lei maior. Mas amanhã a gente vai ter que atender, não tem jeito. Ou melhora, ou apanha, continua apanhando. Mas né, o pessoal às vezes fala assim, eu vim parar aqui passando por um problema muito grande, muito sério, e aí eu tive que me agarrar em alguma coisa e eu vim parar numa casa espírita. Né? É muito interessante, assim, de 100%, acho que 1 veio pelo prazer, 99 vieram pela dor. Porque é como a gente fala, né? Nós somos crianças ainda, nós estamos engatinhando, né? Nessa linha de aprendizado. Infelizmente, a gente só lembra dele, né? Quando a gente está com muito problema, muita dor no coração. Aí a gente lembra dele, a gente lembra que tem um pai pronto para ajudar a gente. É nessas horas que a gente consegue pegar aquela fé, pedir com fé mesmo. Infelizmente, a gente não consegue, a gente não lembra de agradecer, né, o que a gente tem graciosamente todos os dias. O simples fato de levantar, ir para o banheiro, fazer o seu xixizinho, sabe? Abrir os olhos, ver todo mundo, respirar. Gente, isso é uma coisa tão, assim, normal, que para a gente é normal. Quantas e quantas pessoas não conseguem fazer isso, né? Que estão no hospital com aquela sonda, que são cegas, que, né? Não preciso nem falar, né? Porque não tem... Vocês já sabem do que eu estou falando, mas são coisas que no dia a dia a gente acha que é obrigação. Entendeu? Eu sou perfeita, eu sou perfeita. Não, graças a Deus que eu sou perfeita, entendeu? Porque tem um monte de gente que queria ser que nem eu e não é. Quantas e quantas, né, crianças que a gente escuta por aí, eu acho que por ter filho, a gente que tem filhos pequenos, né, e até os filhos grandes, quando a gente é mãe, a gente começa a prestar atenção num monte de coisa, uma série de coisas que antes a gente não prestava. E assim, quantas e quantas crianças que a gente escuta
umas doenças tão loucas, mesmo, que você fala assim, gente do céu, eu nunca ouvi falar um negócio desse. Aí você olha assim para a obra-prima que Deus te colocou na tua vida, e você fala assim, gente, graças a Deus ela é perfeita, eu não tive que passar por essa prova, sabe? Então, é agarrar mesmo, sabe? A mão que diariamente nos é estendida e agradecer ao Pai por tudo que Ele dá para a gente no dia a dia. Mais alguma colocação? Calma, um de cada vez, olha lá. Sim, não vão ter briga. É que agora nós estamos 24 horas no ar. Boa tarde. A maldade no pensamento, ela tem punição, por exemplo, só no pensamento. Ele não fez. Haverá punição para a pessoa? Lógico, né? Não tem nem o que discutir, senão você ainda não evoluiu totalmente. Mas não vai ter, é como eu falei das consequências. Toda ação tem sua reação. Então é lógico, lembra aquela historinha que eu falei do índio e do cara lá, do caçador que mata a caça e tal, não sei o quê? Então é exatamente isso. Quem pensa está um pouquinho mais evoluído de quem faz. Entendeu? Mas já é um passo, né? Eu estou nesse patamar. Entendeu? Não estou realizando metade das coisas que me aparecem na cabeça. Porque cada vez que me aparece eu falo assim, meu Deus, eu tenho que me controlar, entendeu? Mas eu tô a caminho, é que nem eu falei para vocês, eu tenho salvação, entendeu? O pensamento nós só escondemos de nós. Porque conforme nós pensamos, diz no livro dos médiuns, é fotografado. Isso, muitas vezes nós só não praticamos por falta de oportunidade, porque já pensamos. Então denota ainda a nossa deficiência, o que nós devemos melhorar, né? É nem pensar, vai ser um trabalho conosco. É um trabalho nosso, porque quem que precisa se conhecer? Nós. Né? Quando é que eu vou parar de julgar e começar a ver que eu também, se aquilo me incomoda, é porque eu não trabalhei aquilo em mim. E foi como ela colocou, esse negócio do pensamento, gente, vocês não imaginam a força do pensamento da gente. Outro dia eu estava vendo na internet uma foto de uma energia saída de um ser humano, né? Então, por exemplo, aquela pessoa, eu acho que eu tenho até um negócio falando da água, tal, uma água, a energização da água, a molécula da água. Então, assim, quando você pega aquela água e coloca bons fluidos, sabe? Que Deus está abençoando, que está colocando coisas boas, que você vai ter saúde tomando aquela água, que você vai ser tranquila, tal, não sei o quê. A molécula da água é de um jeito. Se você pensa assim, eu estou com ódio, aquilo lá vai fazer mal para quem tomar, que não sei o quê, a molécula da água, olha, de falar, eu fico toda arrepiada. Então, eu tenho até eu guardei porque eu achei tão interessante, tem assim a foto, sabe, da molécula, é um negócio interessantíssimo. A foto de uma água que veio, assim, direto da floresta, da natureza, a foto de uma água que saiu da casa de uma pessoa, sabe, de uma casa que está com pensamentos ruins, que tem muita coisa atrapalhada lá dentro, outra que tem, assim, pensamento de família mesmo, união e tal. É completamente diferente. Então, existe isso, porque nós mexemos com energias, né? Então, o que existe, existe. E quando nós estamos cozinhando, olha a energia que nós estamos colocando na comida. A energia da raiva, essa energia do ódio, essa energia eu acho que ela é muito ruim, né? Para você mesmo e para quem você está. Só contando um negócio para acabar, porque nós já estamos em cima do horário. Minha filha, outro dia, ela tem uma dificuldade em aprendizado, tal, não sei o quê, ela está fazendo uma série de tratamentos, dentre as quais uma psicóloga. E a psicóloga, ela começou a falar que, às vezes, os amiguinhos falavam algumas coisas para ela, que lá em casa, às vezes, ela via papai e a mamãe brigar e ela não gostava disso, né? Porque eu tinha acabado de brigar com ela antes de entrar na psicóloga, por isso que ela falou. E aí a Sandra virou para ela e falou assim, então, quando você vê assim, alguma coisa errada, você pega e fala assim, raios de amor, raios de amor, raios de amor. Gente, é um barato. Agora, assim, quando eu não posso sair do meu contexto, que daqui a pouco ela está assim, raios de amor, raios de amor. E é um negócio interessante isso, porque é do coração, que é uma coisa mais pura do que criança, é do coração. Eu falo, daqui esses raios que eu estou precisando. Eu falo para ela, daqui esses raios que eu estou precisando.
Bom, vamos continuar. Nós vamos agradecendo, então, a presença da Doroti. E vamos fazer agora a nossa parte. Doar. Doar a energia que nós recebemos. Junto com aquilo que nós temos de melhor no nosso coração. Então, nesse momento, nós vamos ampliar o nosso amor, a nossa paz, a tranquilidade que nós recebemos neste momento, nesses momentos que estamos aqui. E vamos desejar que essa energia se expanda, abrangendo todas as criaturas desta nossa cidade. Vamos vibrar por todos os lares da terra, para que o amor de Jesus penetre o coração de todas as criaturas, independente das suas crenças. Vamos vibrar por aqueles que não têm um lar. É maravilhoso, Senhor, termos para onde voltar. Termos a oportunidade de tomar um banho, de fazer uma refeição. É maravilhoso, Senhor, poder deitar num travesseiro com roupas limpas. Senhor Jesus, abençoe as crianças. Abençoe as pessoas que estão envolvidas com o vício, com a maldade, com o crime. Que nós possamos, Senhor, envolvê-los como nossos irmãos, porque somos todos filhos de Deus. Abençoe, Senhor, as casas de oração, os templos, as igrejas, os locais onde as pessoas se reúnem para elevarem, para dirigirem o pensamento ao Pai. Abençoa, Senhor, o nosso esforço, a nossa vontade de nos modificar, fortalecendo-nos, amparando-nos, hoje e sempre. E assim, em nome de Deus e em nome de Jesus, dos amigos do plano espiritual superior, nós vamos pedindo licença para darmos por encerrada esta primeira parte da reunião. Que assim seja, graças a Deus.